A cientista que curou seu próprio cérebro. Parte 12, capítulo 8. Dia 3. GG chega à cidade. Na manhã do dia 3, fui transferida da UTI da neurologia para um quarto que dividi com um personagem muito interessante. Aquela mulher sofria surtos epiléticos e os médicos envolveram sua cabeça numa grande toalha branca, com muitos eletrodos e fios que brotavam da cabeça em todas as direções. Os fios eram ligados a uma variedade de equipamentos de registro instalados perto da cama dela, e embora pudesse se mover de um lado do quarto, entre a cama, a cadeira e o banheiro, ela era uma imagem inesquecível. Tenho certeza de que todos os meus visitantes se lembraram de Medusa quando a viram. Dominada pelo tédio, ela puxava conversa com todos que apareciam para me examinar ou cuidar de mim. Eu, por outro lado, estava desesperada por silêncio e por um mínimo de estimulação sensorial. O barulho da TV ao lado dela, do quarto, era uma dolorosa sucção da minha energia. Decidi que aquele ambiente era totalmente contrário ao que eu considerava intuitivamente provedor de cura. Havia muita agitação pairando no ar naquela manhã. Meus colegas, Francine e Steve, já haviam chegado. Os vários médicos se moviam pela área imediata. O resultado do angiograma havia ficado pronto, e finalmente era hora de decidir meu plano de tratamento. Eu me lembro claramente do momento em que GG apareceu. Ela me olhou diretamente nos olhos e parou ao lado da cama. Era graciosa e calma, cumprimentou todas as pessoas que estavam no quarto e depois, levantando meu lençol, deitou-se ao meu lado. Ela me abraçou e eu me senti derreter na familiaridade daquela carícia. Foi um momento fabuloso da minha vida. De alguma maneira, ela entendia que eu não era mais sua filha médica de Harvard, mas voltava a ser o seu bebê. Ela diz que fez o que qualquer mãe teria feito, mas eu não tenho tanta certeza disso. Ter nascido da minha mãe foi minha primeira e maior bênção. Nascer dela pela segunda vez tem sido minha maior sorte. Eu me sentia muito contente, cercada pelo amor da minha mãe. Ela era bondosa e suave, e estava apavorada, era evidente, mas no geral, senti-me bem em sua presença e gostei dela. Foi um momento perfeito para mim. Quem poderia pedir algo mais? Havia um catéter em mim, para que eu não tivesse de sair da cama, e aquela mulher maravilhosa entrava em minha vida e me cercava de amor. A conferência começou. As apresentações foram feitas, os relatórios foram apresentados, e todos os principais personagens estavam presentes. A Dra. Jung determinou o tom do encontro e se dirigiu a mim como se eu pudesse entender. Eu apreciava que ela não falasse com os outros sobre mim como se eu não estivesse ali. Primeiro ela apresentou o Dr. Christopher Ogilvy, um neurocirurgião especializado em má formação arteriovenosa. O Dr. Ogilvy explicou que o angiograma confirmava que meu cérebro continha uma MAV, e essa má formação congênita era responsável pela hemorragia. Eu tinha um histórico de enxaquecas que nunca respondiam à medicação. Na verdade, os médicos concluíram que eu não sofria de enxaqueca, mas sofrera pequenos sangramentos ao longo dos anos. Embora eu não pudesse entender muito do que era dito ali, estava focada no que era transmitido pela linguagem não verbal. As expressões no rosto das pessoas, o tom de voz, como se posicionavam quando trocavam informações, tudo isso era fascinante para mim. De um jeito engraçado, sentia-me confortada por saber que a gravidade da minha situação promovia toda aquela confusão. Ninguém criara tamanha comoção só para descobrir que não era realmente um derrame. Eram apenas gases. A atmosfera no quarto era tensa quando o Dr. Ogilvy descreveu os problemas com os vasos sanguíneos do meu cérebro. Quando ele sugeriu que eu fosse submetida a uma craniotomia para remover o que restava da MAV e um coágulo do tamanho de uma bola de golfe, GG me soltou e seu nervosismo tornou-se óbvio. Dr. Ogilvy continuou explicando que se a MAV não fosse removida com cirurgia, havia grande chance de ocorrência de uma nova hemorragia e na próxima vez eu poderia não ter tanta sorte ou não receber ajuda a tempo. Sinceramente, não entendia todos os detalhes sobre o que eles pretendiam fazer, em parte porque as células do meu cérebro que entendiam a linguagem estavam nadando em uma piscina de sangue, em parte porque a conversa se desenvolvia numa velocidade espantosa. Na minha condição, pensei ter entendido que eles planejavam passar um instrumento de sucção da artéria femoral até o cérebro, onde seria removido o excesso de sangue e o ameaçador emaranhado de vasos. Fiquei apavorada quando compreendi que, na verdade, a intenção deles
era abrir a minha cabeça. Nenhum neuroanatomista de respeito permitiria que alguém abrisse sua cabeça. Intuitiva, para não dizer academicamente, compreendia que a dinâmica da pressão entre as cavidades torácica, abdominal e craniana tem um equilíbrio tão delicado que qualquer invasão mais importante, como a craniotomia, com certeza enlouqueceria a dinâmica da minha energia. Temia que se abrisse minha cabeça enquanto eu ainda estivesse energeticamente comprometida, nunca seria capaz de recuperar meu corpo ou minha cognição, mesmo que de modo parcial. Deixei bem claro para todos ali que jamais concordaria com esse tipo de procedimento. Não o autorizaria. Ninguém parecia entender que meu corpo ainda estava combalido e eu não conseguiria sobreviver a outro golpe severo, mesmo que se fosse calculado com muito cuidado. Ainda assim, sabia que estava vulnerável e à mercê das pessoas naquela sala. A reunião acabou com a opção da craniotomia temporariamente adiada, embora fosse claro para todos ali, exceto para mim, que cabia a GG convencer-me a permitir a cirurgia. Com tremenda compaixão, GG percebeu meus temores e tentou confortar-me. Tudo bem, amorzinho. Você não precisa aceitar a cirurgia. Seja como for, vou cuidar de você. Mas se não permitir que removam essa MAV, vai haver sempre a possibilidade de outra hemorragia. Nesse caso, você pode se mudar para minha casa e passaremos o resto da vida grudadas uma à outra. Minha mãe é uma mulher maravilhosa, mas passar o resto da vida grudada nela não era o que eu tinha em mente. 2 dias mais tarde, concordei com a cirurgia que removeria a MAV. A partir daquele momento, passou a ser meu dever fortalecer o meu corpo para, em poucas semanas, sofrer um novo e duro golpe. Nos dias seguintes ao derrame, minha estamina ia e vinha em proporção direta à quantidade de sono e esforço. Logo aprendi que qualquer esforço era importante. No dia 1, por exemplo, tive de balançar, balançar e balançar ainda mais até conseguir me virar e rolar. Quando estava naquele estágio do balanço, tive de reconhecer que balançar era a única atividade que realmente importava. Focar meu esforço no objetivo final de me sentar não era inteligente, porque ia muito além da minha capacidade naquele momento. Se eu decidisse que sentar era o objetivo e depois tentasse e fracassasse repetidamente, a cada tentativa acabaria me desapontando com a minha incapacidade e desistiria de tentar. Repartindo o esforço de me sentar em pequenos pedaços de balançar, rolar, erguer o corpo e assim por diante, eu obtinha sucesso com regularidade ao longo do caminho e comemorava de maneira apropriada com deliciosos cochilos. Portanto, era a minha estratégia balançar e depois balançar um pouco mais. Assim que dominei a arte do balanço frequente, tentei balançar com entusiasmo. Quando consegui balançar com facilidade, meu corpo fluiu para o movimento natural seguinte de rolar para cima. Novamente, concentrei meus esforços em rolar para cima várias vezes, e depois com vigor entusiasmado. Rolar para cima com entusiasmo me fez sentar, e eu gostei da satisfação contínua do sucesso. Essencialmente, tinha de dominar por completo o nível de habilidade que eu podia desenvolver, antes de seguir para o próximo passo. Para adquirir uma nova habilidade, precisava ser capaz de repetir aquele esforço com graça e controle antes de passar para a etapa seguinte. Cada pequena tentativa exigia tempo e energia, e cada esforço era seguido pela necessidade de dormir. No dia 4, eu ainda passava a maior parte do meu tempo dormindo, enquanto meu cérebro tentava garantir estimulação mínima. Não estava deprimida, mas meu cérebro sofria uma sobrecarga sensorial e eu não podia processar a inundação de informações. GG e eu concordamos que meu cérebro sabia o que era necessário para sua recuperação. Infelizmente, não é comum que sobreviventes de derrames possam dormir tanto quanto queiram. Mas de minha parte, sentíamos que dormir era o caminho que meu cérebro encontrava para tirar uma folga da nova estimulação. Reconhecemos que meu cérebro ainda estava fisicamente traumatizado e totalmente confuso com relação às informações que chegavam pelo sistema sensorial. Concordamos que meu cérebro precisava de tempo e quietude para entender o que havia experimentado. Para mim, dormir era preencher o tempo. Você tem ideia do caos que pode invadir um escritório quando você não reserva um tempo para arquivar a papelada? Acontecia o mesmo com meu cérebro. Ele precisava de tempo para organizar, processar e arquivar sua carga de hora em hora. Tinha de escolher entre esforços físicos e cognitivos, porque ambos me esgotavam,
No aspecto físico, eu fazia grandes progressos para a recuperação da minha estabilidade física. Já podia me sentar com facilidade agora, ficar em pé e até caminhar um pouco pelo corredor com bastante ajuda. Minha voz, por outro lado, era fraca, já que eu não tinha força para expelir o ar. O resultado era que eu falava num sussurro fraco, e meu discurso era quebrado e difícil. Eu me esforçava para encontrar a palavra certa, e com frequência confundia os significados. Lembro-me de ter pensado em água e falado leite. No campo cognitivo, eu me esforçava para compreender minha existência. Ainda não conseguia pensar em termos de passado ou futuro. Por isso, queimava muita energia mental tentando juntar os fragmentos do meu momento presente. Pensar era difícil, mas eu melhorava no aspecto cognitivo. Havia me acostumado ao médico dizendo que eu tinha de lembrar 3 coisas, e depois, no final do nosso tempo juntos, me pedindo para dizer quais eram essas 3 coisas. GG diz que soube que eu ia ficar bem no dia em que ele me pediu para lembrar de bombeiro, maçã e 33 Y-4-Wheel Drive. Havia fracassado miseravelmente nessa tarefa naquele momento, mas decidi que naquele dia não prestaria atenção a mais nada do que ele dissesse, e só repetiria as palavras em minha mente muitas e muitas vezes, retendo-as na memória até chegar a hora de recitá-las. No final da visita, ele me pediu para lembrar os 3 itens. Com confiança, eu articulei: bombeiro, maçã e alguma coisa Y-4-Wheel Drive. Depois acrescentei que, embora não pudesse lembrar o endereço exato, eu subiria e desceria a rua, batendo em todas as portas até encontrar a casa certa. GG suspirou aliviada quando ouviu isso. Para ela, isso indicava que meu cérebro, cheio de recursos, estava de volta, e ela teve certeza de que eu seria novamente capaz de encontrar o meu caminho no mundo. Naquele mesmo dia, Andrew chegou para sua visita diária e um dos jogos que ele fazia comigo para avaliar minha aptidão cognitiva era pedir para eu contar ao contrário, partindo do 100, de 7 em 7. Essa tarefa era particularmente difícil, porque as células do meu cérebro que entendiam matemática haviam sido destruídas de modo permanente. Pedi as primeiras respostas a alguém, e quando Andrew repetiu aquela mesma solicitação, consegui fornecer 3 ou 4 respostas corretas. Confessei de imediato a trapaça e revelei que não tinha a menor ideia de como solucionar o problema, mas era importante para mim que Andrew entendesse que, embora certas porções da minha mente não pudessem funcionar, outras partes do meu cérebro, nesse caso a parte que planejava e criava esquemas, compensaria as habilidades perdidas. No dia 5, chegou a hora de ir para casa e me fortalecer para enfrentar a cirurgia. Uma fisioterapeuta me ensinou a subir uma escada com apoio, e depois fui deixada aos cuidados de GG. Senti-me fisicamente em perigo quando minha mãe saiu dirigindo como uma provinciana de Indiana no tráfego do centro de Boston. Meu rosto estava coberto para bloquear a luz do sol. Eu rezei ao longo de todo o caminho para casa.